Bom, obrigada pela presença de vocês. Aqui a gente está no 5º Mid Fórum. A gente faz esses eventos. Quem realiza esses eventos é o Laboratório de Mídias Digitais, LabMid. A gente faz 2 eventos desses por semestre. Sempre focado com a questão das mídias digitais por algum aspecto diferente. Esse é o nosso 5º evento, com a presença aqui da professora Mariana Palmeira, que eu agradeço muito ter aceitado o convite. Com relação à atividade complementar, quem está em horário de aula, que o professor, professora trouxeram para cá, não precisa assinar essa folha. Agora, quem está fora do seu horário de aula assistindo a palestra, vale como atividade complementar, pode assinar aqui com a matrícula. Tá bem? Então, eu vou circular essa lista, vocês colocam aqui nome e matrícula, e no final eu recolho essa lista, tá bem? Hoje a gente está com a presença da Mariana com o assunto Lei de Dados Pessoais, Lei de Proteção de Dados Pessoais e o mercado publicitário, né? Então, cada evento a gente traz um assunto, esse assunto já foi previamente debatido sobre um outro aspecto, sobre o aspecto dos indivíduos, das pessoas, e agora a Mariana vai trabalhar com essa mesma legislação, só que do ponto de vista do mercado publicitário. Não é isso, Mariana? Muito obrigada, Mariana. Agradeço, então, à equipe do LabMid, estagiários, professores, colegas. Agradeço, Mariana, agradeço vocês. E convido também para vocês manterem aí, acompanhando a agenda do Mid Fórum, que está sempre acontecendo alguma palestra nesse sentido, com esse assunto. Tá? Obrigada. Já passo a palavra aqui para a Mariana, para começar então, a conversar. Obrigada. Gente, boa tarde. Obrigada, professora Adriana, pelo convite para falar nesse 5º Mid Fórum e justamente sobre o tema da minha pesquisa de doutorado, que tema que, por uma feliz coincidência, está super em alta, né? Tem sido alvo de muito debate, tanto no campo jurídico quanto no campo da comunicação, né? Esse tema que trata de dados pessoais. E aí, não só envolvendo direito e comunicação, mas envolvendo também toda a complexidade da área de ciências de dados, né, da área de tecnologia, que traz, então, esse item de complexidade para essa discussão, né, que envolve o nosso mercado de comunicação, de publicidade, de marketing e todo o ambiente regulatório em torno desse mercado. E aí, o que é interessante é que, diariamente no noticiário especializado em marketing e publicidade ou no noticiário jurídico, a gente vê uma série de eventos relacionados ao tema. Então, é um tema que é extremamente atual. E aí eu quero começar trazendo um pouco dessas notícias que estão muito relacionadas a essa questão da proteção de dados e do mercado de publicidade. Então, a gente vê, assim, por exemplo, né, essa primeira do meio mensagem, multa aplicada ao Google é emblemática para a GDPR. A GDPR é o regulamento de proteção de dados pessoais que vale na Europa, né? É o regulamento europeu, não só que vale na Europa, mas que vale também para empresas que têm operações, né, em outros países e que atingem diretamente os cidadãos do mercado europeu. Então, o GDPR ele passou a valer a partir de maio de 2018 e já trouxe uma série de questões para as empresas, uma série de implicações. A parte mais aparente, por enquanto, são as multas que não são baixas, são multas altas, então isso atrai também muita atenção da imprensa. Também no noticiário especializado, né, falando não só sobre a multa do Google, mas a multa do Facebook também, né, e sempre relacionada a essa implicação, né, do impacto na privacidade do consumidor, do cidadão. E aí, né, recentemente, no Brasil, a gente tem a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que passa a valer só no ano que vem, só em agosto do ano que vem, mas também já movimenta o mercado, já traz uma série de discussões para o mercado de publicidade. Então, tem ali o Propaganda e Marketing falando como essa lei de dados vai impactar o mercado de comunicação. Uma outra notícia recente também que me chamou muita atenção é essa notícia aqui, que fala que o Grupo Meio e Mensagem lança consultoria sobre gestão de dados.
né? E aí explicando o que é, então, para o mercado publicitário, para as agências, para as produtoras, para os anunciantes, o que é essa consultoria, então, em gestão de dados. E aí também o que me chamou a atenção é que, né, na hora que você clica para entender o que é essa consultoria, eles colocam ali: entendam já uma única coisa sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, sua empresa pode ser multada. Ou seja, é a questão, é o chamariz, e é nesse rumo que o mercado está tentando entender o que vai acontecer no mercado brasileiro no que diz respeito à proteção da privacidade, o que essa nova legislação vai trazer. Aqui também uma notícia super recente falando sobre como o sistema de anúncios do Facebook pode encaminhar os anúncios, né, pessoais, personalizados, de acordo com os nossos dados pessoais, dentro de um viés de discriminação. Então, essa é uma notícia dessa semana. Ontem já teve uma continuação falando sobre essa questão, né, desse viés discriminatório nos anúncios que chegam para mim, diferente dos que chegam para o meu vizinho, diferente dos que chegam para cada um aqui. Então, realmente, esse tema tem sido bastante discutido. E aí, em paralelo a toda essa exposição, né, no noticiário, a gente tem, no cenário regulatório brasileiro, toda a movimentação em torno da LGPD, né? E a LGPD, então, ela já foi promulgada, ela sofreu, inclusive, uma medida provisória. Ontem teve uma audiência pública no Senado para discutir algumas questões relacionadas a essa medida provisória que alterou alguns artigos dessa lei, mas mais relacionados para questões de o tratamento de dados pela autoridade pública. Então, não, assim, está fora do nosso recorte, mas é só para dar, né, uma ideia do quanto esse tema está, né, sendo alvo de discussão no campo jurídico, né, e no campo publicitário também. A LGPD ela entra em vigor, então, em agosto de 2020. Existe também uma discussão se é agosto de 2020 mesmo, porque tem essa medida provisória, isso talvez tenha alterado, né, o prazo do intervalo, mas, a princípio, de maneira geral, né, eu tenho visto que as pessoas têm trabalhado com esse horizonte de agosto de 2020. E isso vai exigir, então, por certo, como já aconteceu na Europa, uma série de adequações por parte de todas as empresas que, de alguma maneira, trabalham com dados pessoais. Isso vale para, por exemplo, todos os sistemas de mídia programática. No final, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, todo o sistema que envolve a automação de compra e venda de espaço publicitário na internet vai precisar passar por uma adequação, mas vale também para todos os estabelecimentos comerciais que a gente entra hoje e precisa botar lá a nossa digital, ou pior do que a digital, tirar a nossa foto. Isso é dado pessoal, né, que está sendo captado para a gente ter acesso a um estabelecimento. O que vai acontecer com a minha foto depois que eu sair daquele estabelecimento comercial? Então, a LGPD, ela é uma lei que traz uma série de princípios, uma série de obrigações que serão impostas às empresas, né, e essas empresas, então, que usam os dados pessoais nas suas operações do cotidiano. Então, né, antes de falar, né, sobre propriamente essa relação entre proteção de dados pessoais e publicidade, né, é importante ter em mente que essa lei, ela vem, né, correndo atrás de um mercado, e aí, se a gente vai falando especificamente do nosso mercado de, né, marketing e de publicidade, que está em constante mudança, né, uma mudança até bastante acelerada. E aí, para permanecer, né, nesse nosso recorte, é importante observar, né, o quanto o novo modelo de negócio, que não é tão novo assim, mas o quanto o novo modelo de negócio que hoje, né, vem sendo chamado de data-driven, ou então, né, marketing voltado para dados, ou então direcionado por dados, né, o quanto esse modelo de negócio, então, mudou, né, a relação entre os dados que a gente oferta, o quanto impactou a nossa privacidade. Então, o que interessa observar aqui no nosso recorte de proteção de dados pessoais e marketing
é pensar o que é esse modelo direcionado para dados, modelo de negócios de empresas direcionados para dados, pensar o quanto as edtechs, né? O que são essas edtechs? São as empresas de publicidade estruturadas com base de tecnologia. Então, são todas as empresas hoje, todos os atores que, por exemplo, estão envolvidos no sistema de mídia programática, esse sistema super automatizado hoje. Então, é pensar, né, o quanto essas estruturas, né, de marketing e publicidade que procuram fazer, né, o casamento entre o usuário certo, no momento certo, com a melhor, né, a maior relevância possível na mensagem que você está direcionando para esse usuário, de preferência, né, tentando identificar o mais cedo possível a nossa intenção de consumo. Então, todas essas questões são extremamente informadas hoje pelo nosso comportamento, né, sobretudo no ambiente digital, né, não necessariamente apenas no ambiente digital, né, e isso é uma questão também para a gente levar em consideração. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu não estou falando só de ambiente de internet. É a portaria do prédio que me pede lá a minha foto e a minha digital, é a loja lá do Ben & Jerry, do Barra Shopping, que quando eu chego lá eu boto meu CPF, né, para ter acúmulo de pontos e para ganhar uma casquinha lá na próxima compra. Então, esses contatos do consumidor no ponto de venda físico também vai ser, né, impactado e também vai precisar se atualizar para estar dentro dessa adequação que a LGPD vai trazer. Mas, antes de entrar nos conceitos da lei propriamente dita, eu queria trazer aqui alguns exemplos do nosso dia a dia, exemplos corriqueiros, né, para mostrar um pouquinho como, né, essa captura de dados é feita muitas vezes sem a gente perceber. Então, essa é uma das telas do meu celular. E aí, como vocês podem ver ali naquele primeiro ícone, né, que tem ali o estetoscópio, é o aplicativo do meu plano de saúde aqui da Sul América. Meu plano de saúde que é contratado, inclusive, através da PUC. E aí, o que acontece? Além desse meu plano de saúde que eu tenho lá, o aplicativo, por escolha minha, para facilitar a minha vida, na hora que eu tenho que pedir um reembolso, na hora que eu tenho que fazer uma avaliação de procedimento, né? Tá tudo ali no meu aplicativo. Então, eu tenho ali, né, diversas funcionalidades que, de fato, né, facilitam bastante a minha vida. Além do aplicativo da Sul América, eu também tenho, não no celular, mas na minha vida digital, um cadastro no laboratório Richer, onde eu faço, né, exames clínicos já há algum tempo. Então, eu tenho ali um e-mail que eu recebi com o resultado desse meu exame de sangue. Então, só com essas duas informações, né, digamos que os dados meus, pessoais, relacionados à minha utilização de plano de saúde Sul América, pudessem ser cruzados com os meus dados pessoais, e aí são dados sensíveis, eu vou também explicar, né, o que são esses dados sensíveis, mas são dados relacionados à saúde, por exemplo. Digamos que esses dados pudessem ser cruzados, analisados, e eu, em função disso, recebesse uma propaganda, um anúncio, né, um e-mail marketing da Sul América falando o seguinte: olha, você é elegível para pagar apenas R$10 a mais por mês e ganhar um upgrade de plano de saúde. Fui impactada por uma peça de comunicação, uma propaganda em ambiente digital, e essa propaganda veio embasada nesse cruzamento de informação entre plano de saúde e laboratório Richer. Pode parecer um pouco fora da realidade eu achar que a Sul América vai cruzar dado com o Richer e usar isso para me ofertar algum tipo de produto ou de serviço. Agora, pensa o seguinte: se o meu plano de saúde, em vez de Sul América, fosse a 1000,
E se o laboratório onde eu fizesse esses exames não fosse Richer, mas fosse Sérgio Franco, eu diria para vocês que essa possibilidade de cruzamento de dados seria 100% possível. E a gente nem saberia. E por que isso? Porque a Amil é do mesmo grupo do Sérgio Franco, é o mesmo grupo econômico. Então, provavelmente, no momento que eu mandei meu e-mail lá no laboratório Sérgio Franco e disse que gostaria de receber o resultado do meu exame por e-mail, eu também consenti, provavelmente porque não li, né, que eu poderia receber propaganda e meus dados poderiam ser cruzados. Então, é esse tipo de questão que a gente vai começar a lidar do ponto de vista do anunciante, da agência de marketing direto, né, desse ambiente de comunicação. Que tipo de dados eu posso obter do meu público-alvo ou do meu consumidor em potencial que vai me facilitar, né, mandar, né, me comunicar com ele. E me comunicar com ele ao longo dessa jornada do consumidor. Jornada do consumidor, né, no passado a gente falava do processo de decisão de compra, né? Então, qual a intenção, né, ali da Sul América ou do próprio laboratório ou de qualquer outro, né, anunciante, qualquer outra marca que me veja como um público em potencial? Interferir no meu processo de decisão de compra o mais cedo possível, assim que consegue captar alguma intenção, algum sinal mínimo meu para poder me mandar ali uma propaganda direcionada. O que acontece é que quanto mais aplicativos, quanto mais rastro a gente vai deixando na internet, né, mais dados a gente está ofertando para que as empresas possam chegar na gente, né, com as suas publicidades, com os seus anúncios. Então, isso aí também está no meu celular. É a tela de um aplicativo de uma pulseira inteligente que marca, né, como está meu batimento cardíaco, quantos passos eu dei, quantas calorias eu gastei, quantos degraus eu subi. E, na verdade, eu tenho esse aplicativo de graça, né, entre aspas, porque o que eu estou dando em troca? Eu estou dando todo o meu histórico de saúde. Né, e não são os únicos que eu tenho outros, mas eu não coloquei aí para também não ficar só nesse exemplo de saúde. Um outro exemplo ainda também muito comum hoje. Quem aqui dá CPF na farmácia? Eu dou também. E por que eu dou meu CPF na farmácia? A Bel não dá. Por que eu dou meu CPF na farmácia? Porque eu quero, como consumidora, me beneficiar das ofertas. Eu quero na Droga Raia, por exemplo, quando eu dou meu CPF, lá o atendente imprime aquela tripinha de papel, onde vai dizer ali, você pode comprar hoje, né, porque é você, né, Mariana, você pode comprar hoje sabonete líquido com R$5 de desconto. Então, a gente dá, né, informa esse dado pessoal nosso, que é o CPF, para a gente se beneficiar do desconto. E aí, na verdade, qual é uma aplicação? E aí, boa, né, interessante dessa ideia do CPF, é conseguir otimizar a distribuição do produto. Então, é identificar, por exemplo, que na Droga Raia de Ipanema sai muito remédio para pressão, ou de Copacabana sai muito remédio para diabetes. Então, é fazer com que aquele produto seja distribuído lá de uma maneira, né, otimizada, fazer com que o consumidor chegue no ponto de venda e não precise ir de farmácia em farmácia. Ele sabe que aquele produto ele encontra lá. Então, essa é uma aplicação de tratamento de dados que tem a ver com o marketing, se a gente pensar na vertente de colocação de produto no ponto de venda, e que é, né, benéfica para o consumidor. Agora, se essa mesma informação, né, através do meu CPF, né, e através de todo o meu histórico de compras em farmácia, cai na mão do meu plano de saúde, né, no lugar de eu receber, né, uma oferta de upgrade, eu posso receber o quê? Eu posso receber um comunicado de exclusão na hora que eu mudar de faixa. Ou então, na hora que eu mudar de faixa, em vez de eu pagar a faixa de 50 a 60, eu vou pagar a faixa de 80, porque o plano de saúde identificou que o meu histórico de compras é um histórico de uma pessoa que compra remédios bastante pesados, que não seria para a minha faixa etária. Então, tem uma série de implicações nessa troca de dados, né, que ultrapassam, né, e muito essa questão do uso para publicidade. Agora, para, né, finalizar esses exemplos iniciais, existe
um primeiro, né, caso clássico do uso de dados, aí especificamente o uso de dados para publicidade, que é um caso que ficou popularizado nos Estados Unidos em 2012 com a publicação de um artigo que era, né, tinha o seguinte título: Como as empresas descobrem seus segredos. E aí, nesse artigo, o autor falava sobre cruzamento de dados, falava sobre análise preditiva, falava sobre envio de propaganda para mostrar justamente o quanto esse nosso comportamento digital, o CPF que eu dou na farmácia, né, todas essas informações que a gente vai ofertando quando baixa um aplicativo, o quanto isso pode dizer sobre nós mesmos. E aí, o caso era o caso da Target, que é um caso bem batido para quem, né, tem alguma familiaridade com essa questão de dados e privacidade. Esse caso, ele dizia respeito à Target, que montou um modelo de predição de gravidez das suas consumidoras. E o que é interessante nesse modelo da Target é o seguinte: a Target conseguiu prever, né, conseguia com esse modelo prever a gravidez de consumidoras que nunca tinham se registrado em nenhum tipo de lista. Então, por exemplo, a Target, é exemplo de outras empresas, tem lá um registro chamado Registro da Gravidez. Você vai lá, se registra, aí fica recebendo e-mail dizendo tudo o que acontece semana a semana, como é que o bebê está, né, quais são as etapas de desenvolvimento do bebê. E, ao mesmo tempo, como você está ali registrado, todo o seu histórico de compra está sendo informado também para a Target. Então, com base nas informações de pessoas que se cadastraram, a Target conseguia descobrir a gravidez de pessoas que nunca se cadastraram, que nunca ofereceram nenhum tipo de dados a não ser o próprio histórico de compras. Então, quando uma mulher começava a comprar hidratante sem cheiro a partir de um determinado ponto, ou então suplemento, ou então algum outro produto, isso era um indicativo de que ali tinha uma consumidora grávida, portanto, deveria ser destinatária de uma série de ofertas relacionadas à gravidez. Então, esse caso da Target, ele é bastante emblemático porque ele abre essa discussão em relação ao envio de propaganda, em relação ao quanto a nossa privacidade pode ser revelada, ainda que eu, individualmente, Mariana, não tenha informado nada para ninguém. Mas outros sinais, o meu comportamento vai fazer com que aquela empresa veja que eu sou parte daquele grupo. Então, né, o que acontece, né, especificamente quando a gente fala, né, de direito e regulação? O direito, quando a gente está diante de inovações e principalmente novas tecnologias, o direito está sempre correndo atrás para regular, né, alguma coisa que já aconteceu, né? E foi mais ou menos nessa linha que a gente olha para o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A Europa já trabalhava com uma diretiva, então esse Regulamento Europeu, ele é a concretização, ele é uma evolução de uma diretiva de proteção de dados pessoais na Europa, e foi muito o que aconteceu no Brasil em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em 2011, esse livro, né, Data Driven Marketing, que fala, né, exatamente sobre esse novo modelo de negócio dentro do qual as empresas começam a trabalhar, e falando das métricas, né, dos indicadores de performance, ele foi eleito o melhor livro lá pela Associação Americana de Marketing. Então, isso é um marco em 2011, nesse contexto desse ambiente de marketing. Em 2017, a The Economist em maio de 2017, a The Economist circula com essa capa, onde diz o seguinte: o recurso mais valioso do mundo, dados. E aí o que é interessante é que, a partir, né, desse momento, uma discussão que estava muito restrita
ao ambiente de marketing, ao ambiente de propaganda dentro das empresas, e já sendo discutida no mundo do direito, ela vem, né, para a nossa discussão, para a discussão do dia a dia. A gente começa a se dar conta do quanto a gente informa sobre a nossa vida pessoal e do quanto as empresas podem usar esses dados para, né, ofertar produto e serviço para a gente. E o que é interessante em relação a essa capa da Economist é essa analogia com o petróleo, só que com o seguinte detalhe, né? Os dados, eles não acabam. A gente gera o tempo todo. E aí tem uma série de pesquisas que vão dizendo que a quantidade de dados que é gerada no mundo, ela dobra a cada ano. Então, a gente está olhando para um recurso, né, que esse recurso, né, de dados pessoais, que não é escasso, que ele não vai acabar, muito pelo contrário, ele só vai aumentar na medida que a sociedade vai ficando mais digitalizada. Né? Então, hoje são os aplicativos que estão ali nos nossos telefones, né, e daqui a pouco né, como eu brinco em aula, a nossa geladeira que está informando ao nosso telefone para encher o carrinho para mandar a compra lá no Zona Sul. E isso, né, todo esse modelo, então, de negócios baseado nesse fluxo, né, bastante intenso dos nossos dados. E aí, em 2018, né, esse é um ranking que a Fortune faz já há muito tempo. Em 2018, não por acaso, as 5 primeiras empresas, né, vou ler para vocês aqui quais são as 5 primeiras empresas consideradas as mais valiosas do mundo. Claro que aqui tem, né, alguns critérios específicos para esse ranking, mas no ranking da Fortune, das 5 primeiras empresas mais valiosas, a gente tem, em 2018, a Apple como primeira, a Amazon como segunda, a Alphabet, que é a holding do Google, como terceira, a Microsoft como a 4ª empresa e o Facebook como a 5ª empresa. Então, não por acaso, né, dentro desse novo modelo de negócios, onde o que importa mais, né, são os dados e o uso que essas empresas vão fazer dos dados, a gente tem aqui, né, 5 empresas que são voltadas, têm o seu modelo de negócio baseado nesse data-driven, que são direcionadas por dados, né, são movidas por dados. Então, isso vai mostrando, né, o quanto realmente é necessário esse momento de reflexão, né, e de regulação sobre o uso desses dados pessoais. Então, a ideia aqui é que a gente possa realmente trazer, né, para a discussão e começar a familiarizar, né, esse universo da comunicação empresarial, do profissional da publicidade, do profissional que trabalha, né, com comunicação empresarial de maneira geral, não necessariamente só quem vai fazer publicidade, mas também quem vai estar, né, no jornalismo, todo mundo que vai estar trabalhando com comunicação de marca, esteja na agência, esteja no anunciante, começar a familiarizar, então, com esse contexto regulatório, né, que é desafiador, porque, né, liga, né, esse novo modelo de negócios voltado para dados com, né, um mundo jurídico, né, que tem todo um contexto regulatório e que tem a tecnologia como pano de fundo, mas um pano de fundo que tem muito protagonismo, um pano de fundo que, né, a gente precisa, né, estar familiarizado e entender, né, como que a tecnologia está atuando, né, então, nessa nossa oferta de dados. Dentro dessa ideia, né, de fazer um recorte assim, bem inicial sobre privacidade, sobre proteção dos nossos dados e mercado publicitário, eu selecionei alguns conceitos da LGPD e conceitos que eu considerei aqui os mais relevantes para a gente abrir uma discussão sobre proteção da nossa privacidade nessa, né, vertente dos dados pessoais. Então, qual é o espírito, né, da LGPD? Né? Qual é o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? O espírito da LGPD é, no momento assim, inicial, assegurar a proteção de direitos fundamentais. Né? Direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade. Ao mesmo tempo, conseguir garantir
condições para inovação e avanço tecnológico. E isso é uma questão muito importante, tanto na LGPD quanto no GDPR. Né? Quando a gente fala de regulação, quando a gente fala de balizamento legal, né, uma das primeiras coisas que a gente pensa é justamente esse entrave à inovação. E aqui até já tem, né, alguns autores criticando a LGPD no seguinte aspecto: a LGPD não faz uma diferenciação entre a grande empresa, entre o que o Google está fazendo e o que uma startup está fazendo, o que uma empresa que está aqui criando um aplicativo está fazendo. Então, já tem aí uma primeira crítica em relação a essa falta de, né, diferenciação. Mas, fato é que a intenção da lei é proteger a privacidade, que é um direito fundamental, proteger a liberdade do cidadão, ao mesmo tempo não emperrar o progresso, não emperrar a inovação nesse ambiente tecnológico que é tão propício para a inovação. Agora, o que acontece é que todo o nosso pacto social que estava, né, formado, né, em outras bases em relação à privacidade precisou ser atualizado. Né, e isso, né, ali desde a década ali de 90, pelo menos, que a gente vem, né, olhando para uma atualização necessária, né, no que diz respeito à privacidade. E por quê? Porque a gente está olhando para outras tecnologias, a gente está olhando para outras maneiras, né, de exposição, outras maneiras de conexão. Então, essa atualização, né, ela era bastante importante, porque a gente está olhando para essa economia voltada para dados, que capta os nossos dados e devolve produto, devolve serviço, devolve publicidade. No Brasil, antes da LGPD, em 2014, já havia, né, um sinal no Marco Civil da Internet, né, que é uma lei de 2014, já tinha disciplinado o uso da internet, já tinha elevado a proteção das pessoas no que tange aos seus dados pessoais. Então, dado pessoal já era alguma coisa que precisava ser protegido, precisava ser olhado como direito fundamental desde 2014, quando a gente tem o Marco Civil da Internet. Quando a gente fala de direito fundamental, qual é a diferença, né, em relação a outros direitos, né, não tão fundamentais? A diferença é que esses direitos precisam de proteção especial, precisam de um cuidado especial. Então, é isso que a LGPD vem fazer. Olha para dado pessoal como, né, um direito fundamental que precisa de uma proteção, né, mais elevada. E, né, por fim, quais são as vantagens da gente ter uma lei geral de proteção de dados pessoais? A grande vantagem é, né, não só relacionada à proteção da nossa privacidade, mas de colocar o Brasil também em condição de igualdade, né, nesse mundo onde a gente troca informação, onde as empresas trocam dados. Então, é muito importante a gente estar, né, num país que tem uma legislação específica para tratar deste assunto de proteção de dados pessoais. Então, esses são os conceitos, né, que eu trouxe aqui para passar por eles brevemente em relação à LGPD. Né? Então, né, são conceitos iniciais, né, que estão lá, dão sustentação para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que são conceitos relacionados aos direitos do titular, né, os nossos direitos enquanto titular de dados pessoais, os princípios da LGPD, e aí a gente vai ver que são princípios que são aplicáveis, né? É uma lei principiológica, mas é uma lei principiológica que traz uma aplicação muito prática. E não só traz a aplicação, né, e traz a obrigação e traz também a sanção. Né? Então, a lei vai dizer, olha, existe um princípio da adequação, isso significa, né, que a coleta de dados precisa ser adequada, né, à finalidade do tratamento, e caso não seja, o tipo de sanção é esse. Né? Então, ela é muito clara, né, apesar de ser principiológica, ela é muito clara na aplicação e depois na cobrança desses princípios. Dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados, a ideia de tratamento, a ideia de bases legais e a ideia de sanções. Com isso, a gente consegue, né, ter assim, uma visão geral, né, da LGPD e no que essas questões vão se relacionar com o nosso mercado
né, de marketing, de comunicação empresarial. Então, um primeiro conceito, né, um conceito importante da LGPD são os direitos. Né? E aí esses direitos estão sendo chamados de direitos arco. Né? E por quê? Porque são direitos relacionados ao acesso que a gente, como cidadão, vai ter, né? Tem direito de ter sobre os nossos dados pessoais, direito de retificação, direito de cancelamento e direito de oposição. Então, dentro desses direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, significa, por exemplo, que quem é fotografado na entrada de um prédio comercial pode exigir depois que essa fotografia seja apagada. Né? Por que lá aquele prédio no Le Monde quer ficar com a minha foto cada vez que eu vou lá no médico? Então, isso tem a ver, né, com o direito que a LGPD traz da gente poder pedir, né, pedir o acesso e pedir depois o cancelamento desses nossos dados pessoais. Agora, eu não posso, por exemplo, querer ser correntista de um banco e pedir que o banco apague o meu CPF. Né? Porque, então, né, não faz sentido. A lei também vem com essa preocupação muito grande, né, de não inviabilizar nenhum tipo de serviço. Né? Então, eu quero ser correntista, meu CPF vai ter que estar lá, né, disponível para o banco. Tem 2 direitos que são especialmente importantes e que são direitos novos que a LGPD está trazendo. Um deles é o direito à explicação e o direito de solicitar revisão de decisão baseada em tratamento automatizado. O que é isso? Isso tem muito a ver com publicidade. Na hora que o Facebook manda, né, direciona um anúncio específico para mim, acreditando que aquele é o meu perfil, e direciona um outro anúncio específico para o meu vizinho ou para alguém na minha casa, né, eu, como consumidora, eu tenho direito de pedir explicação, né, por que eu estou recebendo aquele tipo de oferta, por que eu estou recebendo aquele tipo de anúncio. Então, esse direito de explicação, ele vale também para a publicidade. E aí tem uma questão aqui interessante, que é a seguinte: não basta dizer que é porque eu sou mulher entre 40 e 50 anos, branca e moro na Barra da Tijuca. A ideia é que a gente consiga, né, entender, né, num nível mais aprofundado, que dados são esses que me fazem receber a propaganda lá da pizza ou da Coca-Cola. Tá? Mas isso é, né, um direito que chega, né, no cenário brasileiro com a LGPD. Quando a gente fala também de direito à revisão de decisões tomadas em bases automáticas, eu estou falando, por exemplo, né, quando eu vou trocar de plano de saúde. Isso é uma situação concreta, né, real, que eu estou acompanhando. Uma empresa que tem 10 vidas seguradas num determinado plano de saúde recebeu uma oferta, né, uma propaganda de uma outra empresa, um concorrente, falando: olha, você não quer transferir suas vidas para o meu plano de saúde, para a minha bandeira? Vou te cobrar menos. E aí, na hora que essa empresa que estava, né, fazendo a propaganda começou a fazer a análise daquelas 10 vidas, ela voltou para a empresa contratante e falou o seguinte: das 10 vidas que você tem, eu só posso pegar 8. 2 eu não vou pegar. Eu não posso, são 2 vidas aqui que eu não quero no meu plano de saúde. Né? Então, ou seja, o plano de saúde vai lá, faz a oferta, te manda, né, lá o e-mail marketing, ou de alguma maneira faz essa oferta, analisa as vidas lá dos funcionários e chega à conclusão que 2 não vai pegar. E aí, quando a gente foi perguntar os motivos, falou: eu preciso entender por quê. O corretor que estava ali fazendo a intermediação do negócio falou o seguinte: eu não sei, o algoritmo mudou. O algoritmo decidiu dessa forma. Então, esse é o típico caso que a LGPD protege e vai dizer o seguinte: você, consumidor, tem direito a entender que formato de decisão é essa que deixou 2 pessoas de fora. Tá? Então, né, só para falar de 2 direitos novos em relação, né, que vem aí com a LGPD. Um outro direito também interessante que já existe na telefonia é o direito de portabilidade dos dados. Então, digamos que você tenha
um caso de uma pessoa que é motorista de aplicativo, motorista do Uber, já fez 10 mil corridas e tem uma pontuação excelente. E aí ele está sendo convidado para ir com exclusividade para a concorrência. Quando a LGPD entrar em vigor, ele vai ter o direito de pegar esses dados e levar para o concorrente. Que dados? As 10 mil corridas que ele já fez e a pontuação que ele tem. Então, esse direito à portabilidade também entra na LGPD. Então, isso de uma maneira assim, bem superficial, inicial, quais são os direitos que a LGPD traz. E agora, né, os princípios. E aí, os princípios da LGPD, eles vão dizer muito sobre o tratamento que as empresas vão precisar dar aos nossos dados pessoais. Então, num primeiro bloco, a gente tem os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade do tratamento dos dados. Isso quer dizer o seguinte, os dados precisam ser tratados com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, se eu estou desenvolvendo um aplicativo, ou se eu estou fazendo algum tipo de... Se eu tenho um e-commerce que eu quero mandar algum tipo de propaganda para o meu consumidor, eu preciso informar para ele o que eu vou fazer com esse dado dele. Ele precisa saber que ele vai receber de mim, anunciante ou né, dono lá do e-commerce, algum tipo de e-mail marketing, que ele vai ser assediado de alguma forma com informação publicitária. Então, princípios de finalidade, adequação e necessidade são princípios que a gente vai precisar olhar e tratar do ponto de vista da oferta publicitária. Então, lá no exemplo do CPF na farmácia, a finalidade da coleta daquele CPF é otimizar a distribuição do medicamento. Para fazer com que na farmácia de Copacabana, onde mais se compra remédio para pressão, nunca falte aquele remédio para pressão. Esta é a finalidade. Agora, não é enviar propaganda para o cara que sempre compra remédio para pressão. O laboratório concorrente, ele não pode comprar essa base de dados da farmácia e falar, agora eu vou ficar mandando no celular desse consumidor para ele comprar a oferta do meu produto. Não é que não possa, tudo pode. E aí a LGPD é interessante por causa disso, tudo pode. Mas eu preciso estar dentro de uma base legal. E aí a gente vai ver aqui quais são as duas bases legais que mais se relacionam também à publicidade. Então, a ideia de finalidade e adequação está relacionada ao fim daquele dado, à finalidade que eu vou dar para aquele dado, e que esse tratamento seja adequado e que eu use dados apenas necessários. Se eu vou entrar lá no prédio comercial e eles querem tirar a minha foto, por que além da foto eu tenho que dar o meu CPF? Ou ao contrário, será que o CPF não é suficiente? Será que a minha impressão digital não é suficiente? Então, isso vem dentro dessa ideia, desse princípio de finalidade, adequação e necessidade. Um outro princípio que a LGPD traz é o princípio da transparência e da não discriminação. Então, isso significa que a gente, como consumidor, tem que ter livre acesso sobre o tratamento que é feito dos nossos dados. E aqui tem uma questão que é fundamental e que o mercado, também a indústria discute isso, que é o seguinte, qual é o equilíbrio entre a transparência e o segredo industrial? O quanto uma empresa vai ter que revelar sobre o seu algoritmo, sobre a conta que faz para dizer que vai excluir 2 vidas de 10 que está analisando para pegar no plano de saúde? Qual é o limite entre o direito à explicação, qual é o limite entre a transparência no tratamento dos nossos dados e o segredo industrial? E isso é uma questão que impacta também demais a ideia da publicidade em ambiente digital. Por que eu estou sendo alvo de uma série de anúncios e o meu vizinho não está? Essa questão hoje está pegando fogo nos Estados Unidos, muito em relação à propaganda de imóvel. E aí, nessa esteira está vindo toda essa discussão desse eventual viés que o Facebook teria no direcionamento de anúncios e aí levantando essa questão da possível discriminação, do possível uso de dados que não poderiam ser usados para fins de propaganda.
Então, transparência e não discriminação também são princípios que estão lá na LGPD. Ainda, os princípios relacionados à segurança e prevenção. Princípio de segurança e prevenção, eu acredito que são os princípios que a gente mais vai ter notícia quando a LGPD entrar em vigor em agosto do ano que vem. Por quê? Porque eles vão dizer respeito ao vazamento de dados. Então, na hora que começar a aparecer no Brasil os casos de vazamento de dados, os princípios, né, serão esses, né? Qual é, né, a medida de segurança que determinada empresa toma para que meus dados fiquem só lá? Qual é a medida de segurança que a farmácia toma para que meu CPF e meu histórico de compras não vá parar na mão do meu plano de saúde ou de qualquer outro anunciante da indústria farmacêutica? Isso tem a ver, então, com esse princípio da segurança. Tem um caso em Portugal que aconteceu no final do ano passado, que diz respeito ao seguinte: um hospital foi multado pela autoridade controladora de dados pessoais de Portugal pelo seguinte fato: se descobriu que o prontuário de cada paciente era de livre acesso para qualquer funcionário do hospital. Então, se eu trabalhasse naquele hospital e quisesse saber a vida médica de qualquer paciente ali, eu tinha acesso àqueles dados. Isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com prevenção para que esses dados não tenham outro destino que não aquele lá necessário para o tratamento daquelas pessoas. Esse hospital em Portugal recebeu uma multa bastante significativa, foi a primeira multa que Portugal aplicou depois do GDPR em vigor. E, por fim, o último princípio, que é o princípio da responsabilização e da prestação de contas. O princípio da responsabilização, muito importante se a gente pensar também, de novo, no ambiente de mídia programática, em todos os atores que compram e vendem espaço publicitário. Se a gente pensar em empresas que compram base de dados para envio de e-mail marketing. Então, a ideia na LGPD é que essa responsabilidade seja compartilhada, seja uma responsabilidade solidária. Ou seja, você não vai conseguir identificar ali um único responsável, né? Eu estou aqui querendo fazer anúncio da minha água da montanha e vou comprar uma base de dados de uma empresa que faz isso, que monta a lista de e-mail, né? A responsabilidade não é só da empresa, não é só a minha. Então, o esquema de responsabilização na LGPD é um esquema de responsabilidade conjunta, de responsabilidade compartilhada. E da mesma forma que existe ali um princípio de prestação de contas, que é a ideia de que todo mundo que trabalha com dados tem que estar apto a explicar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tinha até sido objeto de veto quando a lei foi promulgada, mas aí já voltou à vida. Então, a gente vai ter no Brasil uma autoridade, uma agência reguladora, ainda não se sabe exatamente o formato, está sendo alvo de discussão também, mas todo mundo que trabalha com tratamento de dados, de agência de publicidade, a empresa que trabalha vendendo lista de e-mail, vai precisar estar apta a explicar todo o processo que é feito de captação, de tratamento, de armazenamento desses dados pessoais. Então, esses são os principais princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além dos direitos e além dos princípios, o que é importante saber? Quando a lei fala titular, está falando da gente, donos dos nossos dados, né? Então, o titular é o dono dos dados, é a pessoa a quem os dados se referem, que serão objeto de algum tratamento. Dado pessoal. Dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Significa o seguinte: meu nome, meu sobrenome, eventualmente meu apelido, meu CPF, meu endereço residencial, são dados que tornam possível a minha individuação, né, que faz com que a gente entenda que estamos falando, né, da Mariana ou de qualquer outra pessoa aqui. No entanto, a gente também tem dados que não identificam a pessoa de imediato, mas que podem tornar essa pessoa identificável. Então, eu também consigo
identificar uma pessoa quando eu reúno alguns dados pessoais e eu consigo chegar exatamente nessa pessoa. Já tem aí uns 10 anos de estudos, principalmente nos Estados Unidos, que diz o seguinte: se você cruzar 3 dados, você chega numa pessoa. Então, por exemplo, se eu pego lá um número de IP, se eu pego um histórico de compras de uma Amazon ou de um supermercado Zona Sul, que é um outro lugar que a gente dá nosso CPF ou um pão de açúcar, e se eu pego algum outro dado, um CEP, eu consigo saber exatamente de quem eu estou falando. Então, dado pessoal é exatamente aquilo que vai me identificar ou vai identificar qualquer pessoa. E aí o que é interessante é que esses dados pessoais, eles servem para formar o quê, gente? Os perfis comportamentais, que vão fazer, cuidar de todo o direcionamento de propaganda. Então, perfil comportamental, que por um lado estaria fora do alcance da LGPD, a partir do momento que eu consigo identificar alguém pelo perfil de comportamento de compra dessa pessoa, ou pelo comportamento dessa pessoa em ambiente digital, ele passa a ser elegível para estar ali abrigado ao abrigo da Lei Geral de Dados Pessoais. Então, é interessante a gente perceber que, naturalmente, vai existir um alargamento do conceito de dados pessoais. Porque se eu falo que é uma pessoa identificada ou identificável, vai ser cada vez mais fácil identificar essa pessoa. Tem 2 empresas nos Estados Unidos que estão trabalhando com a ideia de identificar emoções e, através dessas emoções, direcionar propaganda. Uma dessas empresas é chamada Perceptivo e a outra é chamada Emotient. Depois eu escrevo para vocês. E a ideia é exatamente isso: o quanto eu consigo captar da emoção de uma pessoa e o quanto essa emoção me descreve essa pessoa e me serve para direcionar propaganda para ela. Uma dessas empresas trabalha com um sistema de tentar identificar, no momento que o consumidor entra numa loja. Então, olha como não é só no mundo digital, olha como é no mundo físico. O consumidor entra numa loja, entra num supermercado, e ali ele é rastreado, ele passa ali por um sensor, e essa empresa consegue identificar pela postura dele, e outras variáveis, mas que são variáveis da nossa pessoa, que tipo de oferta, que tipo de produto ele estaria mais sensível para receber a propaganda e, obviamente, comprar esse produto. Então, isso quer dizer que dado emocional vai virar dado pessoal. E por que é tão importante entender o que é dado pessoal e, principalmente, o que é dado sensível? Porque são os dados que estão protegidos pela LGPD. São os dados que a gente vai ter que tomar o maior cuidado para tratar. Para enviar uma propaganda de e-commerce, para direcionar um anúncio lá de remarketing ou de retargeting. Então, o que é o dado sensível? Dado sensível são os dados que merecem uma proteção especial. Dados sensíveis são dados relacionados à origem racial, étnica, dados de saúde, farmácia, plano de saúde, aplicativo de saúde no telefone, é tudo dado sensível. Dados relacionados à vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, dados relacionados à religião, à opinião política. Então, tudo aquilo que está relacionado também à nossa personalidade, à nossa subjetividade, são considerados dados sensíveis e que precisam, vão demandar uma proteção maior na hora de você tratar um dado sensível. Proteção maior, já me adiantando um pouco, eu estou querendo dizer o seguinte: não é que o anunciante, não é que a agência de publicidade não possa tratar dados sensíveis e fazer propaganda com base neles, mas eu vou precisar de uma base legal mais forte, eu vou precisar de um consentimento, por exemplo, eu vou precisar do nosso de acordo do ponto de vista do consumidor. E aí, de novo, o que é importante?
através de dados pessoais, digamos, o meu histórico de compras no Zona Sul, ou meu histórico de compras na farmácia, né? CPF é dado pessoal, não é dado sensível. Mas a partir do momento que eu dou meu CPF na farmácia e que eu passo um ano comprando remédio para diabetes, eu não chego num dado sensível meu, né? Eu não estou chegando numa situação, numa condição de saúde minha. Então, essa segmentação também do que é dado pessoal, do que é dado sensível, do que é esse dado emocional, a tendência é que a gente precise tratar tudo do ponto de vista da comunicação, da oferta, do envio da publicidade, da transferência desses dados como dado sensível, que vai exigir uma base legal mais firme, mais forte. E, por fim, a LGPD traz também a ideia de dado anonimizado. Dado anonimizado são aqueles dados que a gente, do ponto de vista do tratamento deles, da coleta, do cruzamento de informação, do armazenamento, são dados que a empresa não precisa se preocupar em obter consentimento, não precisa se preocupar com uma série de questões que você vai precisar se preocupar se você está diante de um dado pessoal ou de um dado sensível. Então, o dado anonimizado é um dado que é relativo a uma pessoa que não mais poderá ser identificada. Ele passa por um processo de anonimização e ele deixa de poder se ligar a você novamente. Mas aí, de novo, qual é a grande questão? Que a tecnologia avança e cada vez mais você vai poder reintegrar aquele dado que passou por um processo de anonimização e você está lá tranquilo na sua empresa usando e-mail marketing ou marketing de WhatsApp, porque você está fazendo aquilo com base num dado anonimizado, você não vai poder mais em breve, porque a tecnologia vai avançar nesse aspecto, né? Então, o dado anonimizado, ele não pode ter a possibilidade de reversão. Tá? Mas, hoje, o que a lei diz é que o dado anonimizado ele não está sujeito aos ditames, às exigências, aos princípios da LGPD. O tratamento é tudo que a gente faz, tudo que as empresas fazem com os nossos dados. Então, vai desde a coleta, a transferência de dados entre empresas, né, lá a Mil que transfere para o Sérgio Franco e vice-versa, a forma como você, né, armazena, a forma como você, né, direciona depois esses dados, usando, né, de publicidade, usando, né, de contato com o seu consumidor pelo WhatsApp. Então, tudo que é feito, né, com os nossos dados está dentro dessa categoria de tratamento. E os agentes de tratamento, que eu não coloquei aqui, mas os agentes do tratamento na LGPD existem dois tipos, que é o controlador e o operador. Então, o controlador é aquela empresa que tem o acesso primeiro, né, que tem o primeiro contato com os dados e que tem a responsabilidade de dizer o que vai fazer com os dados, e o operador é uma segunda parte que vai trabalhar esses dados, mas sempre sob o comando, né, sobre as ordens de um controlador. Bom, e aí sim, né, o que a gente pode falar em termos de base legal? Pode tratar dado pessoal para envio de e-mail marketing, pode tratar dado sensível, dado de saúde, dado de criança, que não é considerado dado sensível, mas é considerado dado especial. Pode usar esses dados para a gente enviar, né, propaganda para o consumidor? Pode. Né? Na LGPD, quase tudo pode, desde que a empresa esteja embasada, né, por algum critério legal. E a LGPD vai trazer alguns critérios legais, mas o que importa para a gente aqui é o consentimento. E aí a gente tá muito familiarizado, porque o tempo todo a gente abre site, tem uma notícia lá dizendo: esse site recolhe cookie, né, clique aqui para dizer que você concorda. Ou então, eu quero, né, saber sobre um determinado assunto, vou lá, caio num site que fale: coloque seu e-mail aqui para você receber o produto. Então, o consentimento, ele é assim uma linha mestra da LGPD, né, para que as empresas possam tratar os dados pessoais e os dados sensíveis. Esse consentimento, ele necessariamente precisa ser livre, precisa ser informado,
precisa ser inequívoco, ou seja, né, inequívoco significa dizer que a lei exige uma atitude ativa, positiva, afirmativa daquele consumidor. Então, na hora que eu quero receber informações sobre a MRV, lá a construtora, e eles me mandam, né, abrem um pop-up lá na página deles dizendo bote seu e-mail aqui, eu estou livremente, né, de maneira inequívoca, dando o meu consentimento para receber aquele produto que eu estou demandando, que é uma informação, que é um e-book, que é alguma coisa sobre aquele mercado lá imobiliário. Esse consentimento, quando a lei fala que ele tem que ser livre, isso também é uma questão bastante interessante, porque o usuário, né, a gente deveria ter controle sobre os nossos dados, a gente deveria ter a escolha do que fornecer e o que não fornecer, e quando cancelar. É claro que tem sempre a questão do CPF no banco, eu não posso querer ter um serviço de banco e, ao mesmo tempo, querer não fornecer o meu CPF. O usuário, isso é uma mudança recente, o usuário ele não pode ser compelido a fornecer dados para ter acesso ao produto ou ao serviço, desde que esses dados, né, não sejam essenciais, ou seja, eu só tenho que ser compelida a oferecer dados se esse dado é essencial para a prestação do serviço. Então, eu vou oferecer meu CPF no banco, mas eu não preciso oferecer a planta da minha casa. Então, a ideia é essa, é a ideia de trabalhar sempre com o mínimo necessário dos dados do consumidor que você precisa para prestar aquele serviço para ele. Isso é uma mudança, né, que a legislação traz, que é necessário que a gente, do ponto de vista do anunciante, da agência, entenda o que é dado essencial e o que não é dado essencial. Não é que eu não possa pedir dado não essencial, eu posso, mas esse consumidor, esse usuário, ele tem que estar muito consciente daquilo que ele está me oferecendo, daquilo que ele está me ofertando. Um caso corriqueiro, todo mundo tem aplicativo de lanterna aí no celular. O aplicativo de lanterna, ele pedia o acesso às nossas mensagens. Para que um aplicativo que tem o objetivo de ser lanterna quer acessar as minhas mensagens? Isso é dado não essencial para a oferta daquele serviço, né? Então, é começar a entender essa diferença. Eu quero usar o Waze, ele tem que ter acesso ao meu GPS, porque se ele não tiver acesso ao meu GPS, é impossível prestar o serviço para mim, né? Então, o consentimento livre, quer dizer essa ideia de controle dos dados. O consentimento informado, quer dizer, né, transparência, consciência do ponto de vista do consumidor sobre a finalidade, né, que aquele tratamento de dados, aquele meu e-mail informado vai se destinar. E o consentimento inequívoco é o ato afirmativo do usuário. Isso mudou quando a gente recebia aqueles sites, né, quando a gente entrava num determinado site para consentir com o uso dos nossos dados, e as caixinhas já vinham todas marcadas. Era aquela ideia do opt-in. Esse opt-in pré-marcado acabou. Isso está em total desacordo com a LGPD. Então, ninguém pode mais fazer aqui página de captura, hot site, aplicativo com opt-in marcado. Você vai estar indo, né, de encontro ao que diz a lei. Então, esse consentimento ele precisa ser afirmativo, positivo, com finalidade específica e determinada. E aí é o seguinte, eu tenho lá um aplicativo que ele é lanterna, mas de repente eu resolvo fazer uma inovação no meu aplicativo de lanterna e fazer com que ele vire também uma lente de aumento, ou então um tradutor. Se muda a finalidade do meu produto, se muda o meu modelo de negócio, eu vou precisar buscar o consentimento renovado junto a esse consumidor. Eu vou precisar, né, mudou a finalidade, eu preciso buscar novas formas, né, de consentimento. E a finalidade específica também sempre tem que estar ali em evidência. A segunda base legal que interessa para o mercado de publicidade é o legítimo interesse. Então, assim, a ideia é, se a gente puder sempre trabalhar com base no consentimento, e esse consentimento livre, informado, inequívoco, melhor, porque ali você minimiza qualquer problema. Você está né, obtendo o de acordo do seu consumidor. Mas existe uma outra base legal para tratar dados
de usuários e consumidores, que é a base legal chamada legítimo interesse. Essa base de legítimo interesse, quando ela começou a ser, né, divulgada e tal, primeira coisa, ela nunca vai servir para tratar dado sensível. Então, essa ideia do legítimo interesse não vale para nada relacionado lá ao elenco de dado sensível. Nada de saúde pode estar dentro desse critério de legítimo interesse. A ideia do legítimo interesse é que ele dispense o consentimento. A gente não precisa, como empresa, ir lá buscar o de acordo do consumidor. Mas o que precisa acontecer para isso? Ele precisa ser numa situação concreta. Ele precisa estar dentro de uma expectativa legítima que esse consumidor vai ter de eventualmente ser abordado pela sua empresa com uma forma de propaganda, ou com WhatsApp, ou com e-mail marketing, ou com uma estratégia de remarketing. Já vou explicar isso melhor. E tem que representar um benefício para esse titular de dados. Então, um exemplo de legítimo interesse, né, seria o seguinte: digamos que lá a minha filha mais nova faz Kumon de inglês. E aí o Kumon tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp. De vez em quando eles me mandam lá uma propaganda falando: vai ter Páscoa, né? Vai ter evento de Dia das Mães. Então eles têm lá os meus dados pessoais e se comunicam comigo através desses meus dados pessoais. E aí, digamos que o Kumon de inglês resolve abrir o Kumon de japonês e faz uma promoção para alunos, dizendo o seguinte: você que já tem um filho aqui fazendo Kumon de inglês, se você quiser matricular no Kumon de japonês, você tem 30% de desconto. Isso pode vir na forma de uma propaganda pelo WhatsApp, pelo e-mail, qualquer outro canal de comunicação que eles tenham comigo. O Kumon precisa pegar o meu consentimento para saber se eu estou de acordo em receber uma propaganda falando sobre o Kumon de japonês, já que a minha filha está matriculada no Kumon de inglês? Não. Por quê? Porque esse contato, essa propaganda, está dentro dessa ideia de interesse legítimo. E não só de interesse legítimo, mas também de legítima expectativa. Está dentro da minha expectativa que tem uma filha matriculada no Kumon de inglês receber a propaganda da mesma unidade falando do Kumon de japonês? Sim. Eu vou achar isso estranho? Não. Então, tudo bem, não preciso pegar o consentimento. Então, essa é a ideia do legítimo interesse. Tem que ser sempre numa situação em concreto, tem que fazer parte da legítima expectativa daquele consumidor e tem que ser em benefício do titular. Eu tenho ouvido muito no pessoal que fala sobre isso do ponto de vista assim, bem jurídico, um exemplo do time de futebol. Digamos que eu estou lá, né, sou sócia torcedora do Fluminense, e aí estaria dentro do meu legítimo interesse, né, do legítimo interesse da empresa, né, Fluminense, dentro da minha legítima expectativa, receber e-mail marketing falando sobre eventos lá no Clube Fluminense, né, ou então alguma situação, alguma escolinha de futebol? Sim, estaria, né, está dentro da minha expectativa como sócia torcedora do Fluminense, ainda que eu não tenha consentido com esse tipo de comunicação. Agora, está dentro da minha legítima expectativa receber propaganda da Unimed, quando a Unimed era lá patrocinadora do Fluminense? Não, não tem nada a ver com o meu contato com o Fluminense. Então, a ideia do legítimo interesse, ela é interessante do ponto de vista da publicidade, do anunciante, mas ela precisa ser usada com cuidado. Ela não é um cheque em branco para você sair fazendo e-mail marketing. Tá? Então, essas duas bases legais, né, são as bases em cima das quais o ambiente, principalmente, né, de marketing de publicidade, vai poder trabalhar, né, para estar dentro da legalidade no tratamento de dados pessoais e dados sensíveis dos seus consumidores. Tem uma discussão do que se faz com dados que já são públicos, né? Então, digamos que eu tenha tido acesso à lista de salários de todos os juízes do Rio de Janeiro. São dados públicos, estão lá na internet, né, já está posto lá. Eu posso pegar esses dados para oferecer crédito para esses juízes? Não.
Então, não é porque o dado é público que eu posso me apropriar e tratar de qualquer maneira e mandar propaganda para essas pessoas. É a mesma ideia quando a gente fala de direito autoral. Não é porque uma imagem, não é porque alguma coisa está na internet que eu posso usar livremente e apenas dar o crédito. Então, a ideia aqui, em relação a dados, é a mesma. O dado está público, não significa que eu possa usar livremente. As outras bases legais, que eu não vou, né, entrar nelas, mas só para, né, a título de curiosidade, existem outras maneiras de você usar dados pessoais, mas que fogem, né, do alcance do marketing, da publicidade, mas que estão relacionados, por exemplo, à execução de contrato. Eu compro uma passagem que tem 3 pernas e aí a terceira companhia aérea precisa pegar meus dados com a primeira. Eu contratei tudo com a primeira, mas essa terceira, para ela executar o serviço de transporte, ela vai ter acesso ali aos meus dados pessoais. Então, existem outras bases legais em cima das quais você vai poder tratar dado pessoal, tendo em vista sempre, tendo em mente sempre que a principal para a publicidade está no consentimento e também dentro dessa ideia de legítimo interesse. Sobre as sanções, a grande diferença que a LGPD traz em relação, por exemplo, a um Código de Defesa do Consumidor é essa aplicação da sanção. Então, a lei diz quais são os princípios, diz o que é dado pessoal, diz o que é dado sensível, diz quais são as bases legais para tratar esses dados e vai dizer também qual é a penalidade, vai dizer quais são as sanções. Então, o que eu acredito que aconteça a partir do ano que vem no Brasil é muito do que a gente já está vendo acontecer na Europa. Até que as empresas se adequem a esse regulamento de proteção de dados pessoais, as sanções vão acontecer, e num timing muito mais curto. Se a gente pensar que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, onde já se falava sobre publicidade abusiva voltada para a criança, e que foi só em 2014 que esse assunto ganhou força, esse intervalo ele não vai acontecer com a LGPD, porque já não está acontecendo na Europa. O timing é outro. A gente falou, viu aí no começo desse mês o caso da Betina e da Empíricos. A Adriana estava fora do Brasil, não foi impactada, não sei se foi impactada por esse caso. Mas é um caso de propaganda enganosa, uma propaganda feita por uma empresa chamada Empíricos, do mercado financeiro, que oferece cursos de gestão de portfólio, que botou um vídeo de uma menina falando: oi, meu nome é Betina, eu vou contar para você como eu passei de R$1.000 para R$1 milhão em 3 anos. E aí isso deu muito o que falar, e vários órgãos de defesa do consumidor representaram contra a Empíricos, falando justamente sobre a questão da propaganda enganosa. Então, o timing hoje ele é muito menor, ele é muito mais ágil. Então, e a LGPD já vem com essa carga de sanção bastante importante, bastante significativa. Então, acredito que a gente vai ver realmente uma corrida para a adequação da lei. Só a título aqui de exemplo, o que são essas plataformas de consentimento? As plataformas de consentimento, elas já são uma organização da indústria, do mercado, que começa a vender para prestador de serviço, para anunciante, para quem tem conteúdo na internet, uma forma padronizada e mais fácil, visualmente fácil, de obter esse consentimento. Então, tem várias empresas já oferecendo esse serviço de plataforma de consentimento, tentando trazer clareza, tentando trazer adequação, tentando trazer os princípios da LGPD e do GDPR. Porém, qual é a vírgula aqui, qual é a pegadinha? Algumas empresas na Europa que estavam usando essa plataforma de consentimento para os seus usuários já foram multadas lá no GDPR. Por quê? Porque se entendeu que não era suficientemente claro, não estava suficientemente adequado ao regulamento. Mas é um caminho que as empresas vão trilhar, é trabalhar com essas plataformas de consentimento. E aí, que acho que é o desafio, e até de poder pensar junto com vocês, quais são, dentro desse contexto de tratamento de dados, de responsabilização,
né, dos princípios que a LGPD traz, quais são as implicações iniciais que dá para começar a pensar em cima do mercado de publicidade. Então, eu pensei aqui, né, em algumas implicações iniciais de como esse mercado de publicidade, principalmente publicidade em ambiente digital, vai lidar com essas questões de regulamentação. Então, primeira área, né, ideia assim, de atuação, né, de impacto da LGPD, né, para mim, está muito relacionada ao que se chama de inbound marketing, né, que é essa ideia do marketing de atração. Esse termo foi popularizado a partir de 2009 nos Estados Unidos, quando esse livro, né, o livro da capa azul, Inbound Marketing, foi lançado. O inbound marketing ele trabalha com a ideia de atrair consumidor oferecendo conteúdo. Então, a ideia do inbound é um pouco do oposto do que a gente viveu ao longo de todo o século XX, né, daquele marketing que é, né, gritado para fora, da promoção de vendas, né, do foco muito grande na área comercial. Né. O inbound ele trabalha com essa ideia de atração, de trazer o consumidor, né, para, né, fazer com que ele busque o seu produto, com que ele busque informação sobre o seu serviço. E aí, dentro dessa ideia de atração, né, o conteúdo, né, seria o combustível, né, para esse marketing de atração. Então, a ideia seria que todo o conteúdo que você vai produzir para atrair esse consumidor, né, vai basear ali o relacionamento que você, como empresa, vai ter com o seu consumidor em potencial, com o seu consumidor atual. E o inbound, ele está mais focado na estratégia, ele está mais focado, né, em fazer, por exemplo, uma campanha de lead, né, que é um termo muito comum dentro do ambiente digital. O que é campanha de lead? Né? O que é o lead? O lead é uma pessoa, o lead é uma oportunidade de negócio. Né? Então, a ideia da campanha de lead a campanha para gerar lead, é trabalhar com marketing de conteúdo, é oferecer conteúdo para que o seu consumidor ativamente procure pelo seu segmento, pelo seu serviço, pelo seu produto, chegue na sua marca e queira informação sobre você. Então, a ideia, né, da campanha de lead é que esse lead, essa oportunidade de negócio, ele vem até você, anunciante, e já vai consentir com esse relacionamento. Então, né, por exemplo, a MRV ela trabalha com algumas vertentes de marketing de conteúdo de inbound marketing. Então, a MRV tem um blog chamado Compre Seu Apartamento, então Meu Primeiro Apartamento, Como Comprar um Apartamento, né, e trabalha com essa ideia de produção de conteúdo na internet para atrair esse consumidor que está interessado nesse tema. Né? Não necessariamente alguém que vai de cara procurar essa marca, essa construtora, mas que está interessado nesse segmento. E na hora que você entra no blog, você é ali, né, chamado a colocar o seu e-mail e baixar ali as informações sobre como, né, saber tudo sobre financiamento do seu imóvel, como saber tudo sobre encanamento, né? E a ideia do marketing de conteúdo, então, é exatamente essa ideia de trabalhar muito baseado no consentimento. E a partir do momento que eu tenho um primeiro consentimento, eu posso pensar se vale o risco de eu, como anunciante ou como agência de publicidade, trabalhar com base no legítimo interesse. O legítimo interesse tem que lembrar que também é base legal. O legítimo interesse tem que ser alguma coisa que importa para a empresa, mas que também oferece um benefício para o consumidor. É melhor trabalhar com legítimo interesse? Num certo aspecto, sim, porque é mais fácil, é mais simples, eu não ter que ficar recolhendo lá consentimento de todo mundo. Aí que está, né? Eu botei ali o meu e-mail que eu quero saber sobre financiamento de imóvel, mas será também que eu quero ser impactada por outro tipo de comunicação da MRV? Então, por isso que essa ideia do legítimo interesse é uma ideia que não é absolutamente evidente. E aí, só com a aplicação da lei, a partir do ano que vem, que a gente vai poder começar a ver esses resultados do que vale e o que não vale. É lembrar que quando a gente fala de marketing de conteúdo, de inbound marketing, de campanha para captar lead, o que a gente está falando, em última instância, é
promover esse engajamento, promover esse relacionamento, esse contato com o consumidor, né? E se isso for feito dentro dos princípios da LGPD, principalmente o princípio da transparência, da informação, tanto melhor para o mercado. Uma outra implicação, né, para a publicidade também que me ocorreu de maneira inicial é tudo que se relaciona a e-mail marketing. E o e-mail marketing tem uma vantagem grande, que é a seguinte: este consumidor, ele já se relaciona com você, ele já te deu o e-mail dele, ele já consentiu com esse relacionamento. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: e-mail marketing não é spam, né? Porque spam é com quem a gente não conhece, né? Se o consumidor consentiu, preencheu um formulário, quero receber comunicado da MRV sobre todas aquelas coisas relacionadas à construção, ele quer um relacionamento comigo, né? Agora, eu não posso comprar mais lista de e-mail. Esse erro a gente não pode mais cometer do ponto de vista, né, do e-mail marketing. Eu vou ter um trabalho para quem está nesse segmento de fazer limpeza de base, de separar todo mundo que deu permissão, né, todo mundo que consentiu de forma informada. Todas as listas têm que ter boa procedência. E já existe no Brasil há algum tempo uma regulamentação para tratar de e-mail marketing, que é o CAPEM, né, CAPEM, que regulamenta, né, regulamenta não, a exemplo do CONAR é uma autorregulamentação, a prática do e-mail marketing. Então, o e-mail marketing ele pode ser usado, por exemplo, como uma estratégia de remarketing, que é uma outra coisa muito comum no segmento da publicidade online. Digamos que um consumidor vai lá, visita o seu site de e-commerce, enche um carrinho e abandona o carrinho. Ele já se cadastrou, provavelmente ele está logado, né, está no legítimo interesse da empresa, de noite, se ele encher esse carrinho de manhã, mandar um e-mail para esse cara, falando: ó, você deixou o carrinho abandonado, você não quer aqui voltar e fazer a sua compra, né? Não vai perder, estou com as últimas unidades. Então, todas essas estratégias dentro do ambiente digital, eu vou precisar rever aos olhos da LGPD. Agora, por exemplo, muito comum hoje no Rio de Janeiro. Fui numa loja, comprei um produto, tive que fazer o cadastro, dei lá meu telefone, meu CPF. Dei porque eu quis, você não é obrigado a dar. Mas dei meu telefone. A partir do momento que eu dei meu telefone, a vendedora no dia seguinte me manda uma mensagem falando: ah, adorei ter você aqui. Né? Todo mundo já revirou os olhos. Adorei ter você aqui. Isso é, né, um e-mail marketing pelo WhatsApp, mas está dentro da minha legítima expectativa receber esse tipo de comunicação? Né? Não sabemos. Então, tudo isso vai ter que ser, né, reanalisado à luz da LGPD. Além do e-mail marketing, né, que outro segmento da publicidade a gente pode também pensar, né, que vai ter um impacto grande da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Tudo relacionado à mídia programática. Tudo relacionado à publicidade em ambiente digital. Então, quando a gente pensa em campanha de publicidade que utiliza dados de comportamento e informação do usuário, talvez aqui esteja um dos maiores desafios de adequação na LGPD. Né? Porque o e-mail a gente consente, é alguém com quem a gente já tem relacionamento, as estratégias de marketing de conteúdo de inbound, você está falando com um consumidor que é ativo, que ele está buscando informação sobre o seu produto, mas naquelas campanhas, né, naquela compra de espaço publicitário na internet, né, nessa presença, né, de anúncio, nessa presença de marca em ambiente digital com base em segmentação, né, com base, né, na personalização, que é, né, ferramenta super importante para você poder mandar a mensagem certa para o consumidor certo, no momento certo, utilizando o canal certo. Então, aqui, né, o impacto, né, no ambiente de mídia programática, ele vai ser bastante grande. E por quê? Porque o ambiente de mídia programática ele reúne, em ambiente digital, gente vendendo espaço, né? Então, veículos de comunicação, o Globo, o Estado, a revista Piauí, qualquer outro veículo, né, o chamado publisher, que está no ambiente digital, colocando seus espaços à disposição. Tem uma série de atores, né, plataformas que fazem essa transação automatizada
dentro desse sistema e que estão trabalhando com dados também. E a gente não sabe a procedência desses dados, a gente não sabe que tipo de usuário consentiu o quê. Então, tem um impacto grande a ser pensado nesse ambiente de mídia programática. E por que a programática é alguma coisa que é tão falada, que dá, assim, que tem, né, trazido resultado bastante importante para quem está anunciando em ambiente digital hoje? Porque ela responde a pergunta desse senhor, que eu acredito que vocês não estejam familiarizados, mas eu vou contar para vocês quem ele é. O nome dele é John Wanamaker. Ele é, né, um cara que funda na Inglaterra, lá, né, no século XIX, meados do século XIX, uma loja de departamento. Ele que traz o conceito de loja de departamento. E aí ele tem uma fala que é repetida, né, assim, né, ao longo da história da publicidade, que é a seguinte: metade do meu dinheiro que eu gasto em publicidade dá certo, a outra metade eu não sei qual é. O problema, né, metade dá certo e metade não. O problema é que eu não sei qual é. E a mídia programática, né, a automação da publicidade vem muito responder essa pergunta, né, com uma ideia também hoje bastante que vem ganhando força, que é a ideia de atribuição. Né? Então, o que é essa ideia de atribuição de mídia? É exatamente a gente conseguir identificar, do ponto de vista do anunciante, da agência, que aquela janelinha do Facebook que abriu, né, ou aquele anúncio que subiu no meu feed do Instagram para falar de determinado produto, ele teve uma contribuição importante para que eu fosse lá e clicasse para comprar lá naquele e-commerce. Então, essa ideia da mídia programática, desse processo automatizado de compra e venda de publicidade, colocação de publicidade personalizada para cada um de nós aqui, ela vem responder muito essa pergunta, né, desse Wanamaker, que é saber, né, para onde vai o nosso dinheiro da publicidade, né? Que tipo de resultado o dinheiro da publicidade traz. E se isso é uma questão tão importante, olhar, né, para a personalização, né, para o destino dos nossos dados com cuidado e aderente à lei, vai ser também cada vez mais importante. Uma última implicação, já estou, né, nos minutos finais, uma última implicação dessa ideia de tratamento de dados e LGPD vai se dar na seara da imagem de marca, vai se dar na seara da identificação das marcas, que é o que já está acontecendo na Europa. Então, todas as multas, todas as questões, né, que vão chegando no Google, no Facebook, todos os escândalos de vazamento de dados, de tratamento indevido de dados, isso tem um potencial enorme de respingar nesse ativo importante das empresas, que é a imagem, que é a reputação dessas empresas. Então, isso também é um motivo importante para a gente, do ponto de vista da comunicação, das empresas, das agências, de todo mundo que está nesse mercado de comunicação, olhar para o tal do compliance, olhar para a tal da aderência à lei com muito cuidado, né? Porque as crises com certeza vão acontecer, como já estão acontecendo na Europa. Não é trivial que essas empresas estejam adaptadas e adequadas à lei. E imagina os escândalos, né? Já dá para a gente pensar, imaginar nas manchetes, imaginar, né, nos escândalos que a mídia vai trazer, com razão, né, sobre o uso dos nossos dados que né, serão feitos, né, pelas empresas num primeiro momento, antes que não esteja ali, né, exatamente todo mundo aderente a essa nova legislação. Então, gente, assim, de maneira muito inicial, porque foi a primeira vez, a partir do convite da professora Adriana para falar aqui hoje, que eu pensei no que poderia ser a implicação da LGPD para o mercado de publicidade. Então, assim, de maneira muito, muito inicial, para ficar como semente, né, para vocês. O que a gente pode tirar de conclusão? Primeiro, que a alfabetização digital é um ponto, assim, fundamental para que a gente possa começar a falar de adequação de negócio à lei, né? E a alfabetização digital, ela é benéfica para todas as pontas, né? Ela faz parte da nossa, né, de um componente da nossa cidadania hoje, que é essa ideia de cidadania digital. Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia de explicar, né, para o consumidor, explicar dentro das empresas, né, da importância de trabalhar,
né, num ambiente seguro, dentro dos princípios da LGPD, que não quer embarrear a inovação, mas o que significa a gente ofertar os nossos dados? O que significa eu botar um relógio no braço que me diz quantos degraus eu subi, né, e que dados são esses que eu estou oferecendo para essa empresa? Então, essa alfabetização digital, ela é fundamental e ela já vem sendo falada, não sou eu que estou falando, isso já vem sendo falada há muitos anos por pessoas que estão estudando esse tema. A transparência é um ponto fundamental quando a gente pensa também em tratamento de dados, porque tem a ver com a ideia do consentimento, né? Consentimento inequívoco, consentimento livre, consentimento consciente do consumidor sobre o que fazer, o que as empresas vão fazer com os nossos dados. O compromisso que todos os atores que estão nesse modelo de negócio do data-driven vão ter que ter de aderência à LGPD. Não basta que eu, anunciante, que eu, Coca-Cola, me comprometa com os princípios da LGPD se eu estou comprando mídia programática de um parceiro que não está comprometido com isso, porque a responsabilidade é dividida, né? Significa que eu vou me responsabilizar junto com todo mundo que está nesse sistema de mercado, né, voltado para dados. A ideia é que a gente possa tirar o melhor proveito dos benefícios da personalização, né? Me parece muito evidente que o caminho para a publicidade é esse caminho cada vez mais personalizado, cada vez mais certeiro, cada vez mais podendo realmente interferir na jornada de compra do consumidor, no processo de decisão de compra do consumidor de maneira muito assertiva. E a gente só vai conseguir continuar, né, trabalhando dessa forma se tiver aderente aos princípios da legislação. E lembrar que a análise preditiva, tratamento de dados, não é só usado para fins comerciais, né? Tem uma série de finalidades sociais e benéficas que a análise preditiva é capaz de trazer. Então, desde você trabalhar para evitar fraude em uma série no sistema financeiro, por exemplo, no sistema de previdência social, por exemplo, definir melhor política pública de educação, de saúde. Então, tem todo um lado não comercial, né, que eu não falei aqui, porque não era o nosso recorte, de análise preditiva, e que a LGPD vem também para preparar esse ambiente regulatório para que a gente possa trabalhar com o lado bom, né, dessa personalização e dessa ciência de dados, né, que caminha inevitavelmente, né, cada vez mais para dentro da nossa vida. Então, gente, obrigada pela paciência. Quem quiser falar comigo, eu tenho esse Gmail, né, eu estou sempre ligada nele. Acabei acho que me estendendo muito, mas o tema é tão rico, né, que cada ponto aqui dá para falar muito mais. E, enfim, estou aberta aqui a quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Obrigada, Mariana. Muito obrigada. A gente tem um tempinho ainda. Queria saber se alguém tem alguma questão para a Mariana, mais específica, alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Alguém? Bom, então eu vou te fazer uma pergunta. Tem certeza, gente? Dá um tempinho ainda, se alguém quiser tirar alguma dúvida, mesmo como, não só como do lado da empresa, mas do lado também de consumidores que somos, né? De consumidor. E até é desse lugar que eu vou te perguntar, Mariana, porque é interessante, né? Eu acho super louvável essa regulamentação de internet, que a gente tem visto vários abusos em vários sentidos, né? Não só do lado do mercado, quanto político, cultural, social. Então, a regulamentação é uma questão importantíssima, urgentíssima, né? E tem cheio de problemas, você mesmo já apontou que tem críticas, né? Então, assim, tem essa adequação a ser feita, mesmo quando a lei começar a valer. Mas a minha questão é assim, mesmo pensando como consumidora mesmo, né? Pensando isso, quer dizer, a lei parece dar conta de muitas questões, como o Marco Civil Regulatório da Internet também veio para dar conta de várias coisas, mas aí eu fico pensando o seguinte, por exemplo, a minha questão aqui é quem vai cuidar da gente, né? Essa lei, ela tenta cuidar um pouco da gente, porque é aquela coisa, eu não tenho especialidade para entender de leis, para entender aquela palavra, para identificar aquela palavra
aonde ela liga com o direito penal, né? Então, esse tipo de questão, quer dizer, exige muito da cidadã comum aqui um aprendizado, conhecimento técnico que eu não tenho. Né? Então, a questão é essa, quem vai cuidar da gente? Né? Porque me parece muito que essas leis, essa lei, tanto quanto o Marco Civil também, ela coloca muito na mão da consumidora do lado de cá a responsabilidade desse cuidado, né? Que nem sempre a gente tem. Então, por exemplo, então a conscientização. Conscientização é a palavra de ordem. Mas, pô, exige de mim ler o termo de compromisso todo. E qual a opção a não concordar com o termo de compromisso? É ficar sem o serviço. Eu vou ficar sem meu iPhone, eu vou ficar sem o meu Instagram. Né? A opção é essa, a opção é sair do mundo. Entende? Então, isso é uma questão importante. Né? Assim, seria importante eu estar nesse mundo e ser protegida pelo Estado, pela legislação. Eu não sou advogada, eu não sou... Então, assim, eu quero essa cobertura como cidadã. Eu não quero que fique a responsabilidade para mim. Mas você não leu aquela letrinha pequenininha. Mas você não viu o tique onde já estava ticado, você tinha que tirar aquele ticado da caixinha. Não, eu não tinha que tirar. Eu não vi. Né? Então, isso eu acho isso interessante porque, assim, né, nas práticas digitais, né, acaba que fica muito do lado do usuário comum, único, individual, a responsabilidade do seu cuidado. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, por exemplo, o que é uma pessoa identificável? O que é uma essencial? O que é legítimo interesse? Né? Então, são palavras muito ambíguas que, dentro da legislação, ela permite muito largamente uma maleabilidade muito grande para eu sempre perder. Não era legítimo interesse. E eu não posso fazer nada, porque colocar uma empresa versus um usuário, uma usuária, me parece desbalanceado isso. Né? Então, a minha questão com isso quer dizer, porque joga muito na mão da pessoa comum esse cuidado. Então, teríamos que ser todos advogadas, especialistas no digital, quer dizer, te exige muito um background, uma alfabetização ali digital, que vai num nível muito avançado, que para pensar na população como um todo é uma irrealidade. Né? E aí a empresa acaba ganhando de novo, né? Pela sua falta de expertise, falta de informação sobre isso. Porque, por exemplo, acesso. Eu tenho que ter acesso. Acesso é diferente de ser informada. Acesso a informação está lá, vai buscar. Isso eu não sei nem onde buscar. Está acessível para todos, para todas, mas eu não consigo achar. Né? Mas eu vou ter que passar um dia inteiro, largar meu dia de trabalho para ficar na internet procurando saber. Então, essas questões, né, que eu acho que, por um lado, acho muito louvável que essas leis venham muito, claro, nos proteger, sim, mas, por outro lado, elas exigem da gente algo, uma tecnicidade, uma informação, um aprendizado, um background que a gente não tem. Né? A gente, como um todo, pensando em 200 milhões de habitantes, ou um quarto está fora da internet ainda, né? Então, mas vamos pensar nesses outros 3/4 que estão na internet. Será que essas pessoas que nós temos, ou temos que ter, toda essa informação para poder nos proteger? Né? Então, isso, para mim, porque, por exemplo, o CPF como default na loja, é uma questão simples. Qual que é seu, aquela moça linda, simpática, qual que é seu CPF? Coloca ali em situação o seu constrangimento. Se você não dá, você se constrange. Não, eu não quero dar. Não, mas é para o seu cadastro, tão simpática, tão bem treinada. Você tem que virar uma grossa para falar, minha filha, eu não vou te dar o meu CPF. Porque a insistência parte para um constrangimento. Então, é isso que eu quero dizer. Ali no digital também tem isso. O constrangimento de você ter que passear por aquilo tudo, gastar dias para saber. Ou então, ficar sem o serviço. Né? Como é que eu fico sem meu Instagram? Como é que... Hoje em dia é impossível você estar fora dessa realidade. Né? E aí, só para título de curiosidade, eu tenho um Instagram até recentemente, eu faço experiências, eu trabalho com digital, então muitas vezes eu não tenho aí eu entro com um perfil só para ver como é que ele funciona. E aí, com o Instagram meu recente, é interessante isso. Toda publicidade eu coloco para ver o resultado, né, um pouco. Você não quero, e é o quê? Por quê? Ofensiva. Eu coloco ofensiva em todas as situações.
Porque eu acho ofensivo, não é porque é de sexo, é não sei o quê, privacidade. Ofensivo, porque é ofensivo alguém entrar dentro do meu perfil com uma publicidade que eu não pedi. Né? E aí eu fico vendo qual é o resultado de colocar isso. Nenhum. Ele falou, obrigada por nos informar e deixar o seu Instagram mais apropriado. Pum, aí a hora que eu fecho, abro de novo, tem outra, e tem outra, eles vão só mudando. Né? Então, quer dizer, isso exige muito. Eu vou então pedir a exclusão. Será que a gente tem tempo de ir lá, olha, pedir a exclusão da minha foto que eu deixei aqui mês passado nesse prédio? Então, exige da gente uma irrealidade que me parece que essa legislação muito faz uma ficção, acaba empurrando para o mesmo lado. Né? O lado mais forte que ganha, a gente um lado pequenininho que perde. Porque exige de mim uma agência que eu não vou fazer. Eu não vou ao fórum, eu não vou pedir o cancelamento, eu não vou pedir né? Eu não vou me informar nesse nível que parece que a lei exige da gente. Né? Então, essa é a minha questão aí. E uma outra, só uma dúvida mesmo que eu queria que você me tirasse. O próprio telemarketing também, né? Se entra nessa lei, isso eu queria saber. Porque a gente recebe hoje em dia telefone fixo, é telemarketing. Você recebe sábado de noite, uma gravação, uma coisa. Poxa, eu acho aquilo super abusivo, né? Vai ter que consentir. Também vai ter. Porque isso até já se ensaiou, depois caiu, né? Não pegou. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, só por último, se os dados públicos, por exemplo, como você disse, né, que tem que ter, claro, a legitimidade, o legítimo interesse e tal, mas se dados públicos, por exemplo, para mim, que sou pesquisadora, se eles estão disponíveis dentro dessa lei, eu posso usar, tratá-los na pesquisa livremente. Pode. A LGPD, ela exclui os dados para uso acadêmico, para uso jornalístico, então tem para uso de segurança pública, que aí também tem toda uma discussão, mas para uso de pesquisa, para uso jornalístico, você não está sujeita lá à LGPD. E você tem toda a razão, a questão da intenção do consumidor, né, do usuário, de ir atrás de todos esses termos, né, como isso vai se dar. O que eu imagino é que vai ter essa autoridade nacional de proteção de dados, que vai funcionar meio que como, né, um poder de polícia, de regulamentação. E o que eu imagino é que isso vai acabar ficando na mão de entidades de proteção de direitos do consumidor ou do titular de dados, como está acontecendo na Europa. Por exemplo, essas duas ações em cima de Google e Facebook não foram usuários, foram organizações que trabalham, né, nessa defesa da cidadania digital, que representaram junto às autoridades. Então, eu acho que isso vai acontecer no Brasil. Esse caso da Betina, né, que esse caso recente, no dia seguinte já tinha representação de IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, de PROCON de São Paulo, CONAR se manifestou. Então, o que eu acho é que, na medida que isso vai ficando, né, mais popularizado, que essa lei vai, né, passar, a pressão não vai ser do consumidor comum, não vai ser do consumidor final por causa disso, porque, né, se para quem está, né, lendo isso, trabalhando com esse tema, esses termos não são fáceis, né, esses termos são elásticos, são ambíguos, né, o legítimo interesse mesmo, né, o pessoal de marketing direto acha que é um termo interessante porque ele é elástico, né, ele permite muita coisa. E para o consumidor comum é difícil entender o que é dado pessoal, o que não é dado pessoal, né? Você tem toda a razão. Mas o caminho que eu vejo é que isso vai cair na mão dessas organizações e desses institutos que vão fazer esse papel de defesa desse consumidor. Eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Só acrescentar a sua primeira questão, porque na maioria dos casos, esses termos de compromisso e privacidade, eles são enormes e muito confusos. Para você achar uma informação simples, você tem que ler textos e textos e tá lá na metade, assim, muito confuso, mesmo para advogado ler. Será que não tem essa necessidade, assim, de ter algo mais claro para o consumidor comum, né, que não está acostumado a ler? A LGPD está prevendo isso, né? Nesse sentido, essa ideia até das plataformas de gerenciamento de consentimento, elas estão sendo criadas muito nesse sentido, porque aquele termo de uso, né? A Adriana tem toda a razão quando fala, eu não vou ler aquilo, e realmente as pessoas não leem.
tem, assim, alguns casos que as empresas, né, escreveram coisas absurdas, como, você quer ter acesso a esse jogo? Tudo bem, então você está doando a sua alma imortal para essa empresa desenvolvedora. Aí a outra escrevia assim no termo de uso, você está doando o seu primogênito. E uma outra escrevia assim, a primeira pessoa que vier aqui falar que lê os termos de uso vai ganhar $1.000, mas isso estava escrito lá naquele e-mail, demorou 5 meses. Então, assim, a LGPD está prevendo essa transparência, essa maior evidência. Essas plataformas de consentimento que viraram um business, né, estão nessa linha, né, de trazer essa maior clareza do que você está consentindo ali ou não, porque realmente ninguém vai ler. E se você puder entrar com o Facebook, melhor ainda, né? Você vai lá no I agree, todo ano, filho, alma, para poder acessar os aplicativos. E uma questão que a Adriana também levantou, que é o tudo ou nada. Isso também está sendo previsto não só na LGPD, mas no GDPR, que é o seguinte, eu só posso embarrear o acesso ao serviço se o consumidor estivesse recusando a informar aquele chamado dado essencial, o CPF para o banco. Se não é dado essencial, o consumidor tem que ter direito a ter pelo menos uma parte do serviço. Eu tenho que poder acessar o Instagram, né? Eu não preciso dar minha vida inteira, né? Eu não preciso dar tudo. Então, esse balanceamento está sendo previsto na lei. Agora, a grande questão vai ser a aplicação e o controle disso, né? Bom, gente, acho que a gente já chegou no nosso limite aqui de horário. Você ainda quer fazer uma pergunta? Vai lá, vamos fazer uma pergunta. Acho que não tem ninguém, a sala às vezes está ocupada depois da cena. Oi, Mariana. Eu queria saber se a LGBT vai me respaldar de... Por exemplo, eu vou sair do país e não vou mais consumir na Arraia e eu quero que eles apaguem meu cadastro, apaguem meus dados... Ou então, quando eu me descadastro de um e-mail marketing, eles só não vão mais me mandar e-mail marketing, mas eles ainda vão ter meus dados. Como eu exijo que eles apaguem meus dados? Sim, você está coberto pela LGPD nesse aspecto. A LGPD prevê esse direito de retificação, de cancelamento, de apagamento de todos os seus dados. Você, a partir do momento que você não é mais consumidor raia, você pode, com toda tranquilidade, chegar lá a partir de agosto do ano que vem e falar, olha, eu quero que os meus dados sejam todos excluídos. Como vai ser essa prova, né? E aí é a questão, de novo, da fiscalização, do controle. Como vai ser essa prova, como você vai ter certeza, a gente não sabe ainda como vai ser a aplicação prática, mas você está completamente coberto dentro desse cenário que você relatou. Tá? Bom, obrigada, então, por essa seleta plateia que fica até o final. Eu convido vocês, agradeço, Mariana, de novo, acho uma aula super importante, né? A gente, para o que está por vir aí para a gente, para frente, é importante a gente estar consciente dessas flutuações, modificações, alterações de um fenômeno que ainda está em construção, né? Isso mostra também o aspecto de construção de iniciante que é ainda esse ambiente online. Agradeço, convido vocês já de antemão para o próximo Midfórum, mas não agora, mas em maio, 23 de maio, nosso próximo Midfórum, a gente vai divulgar e agradeço para a sexta edição desse Midfórum. Obrigada, gente, até a próxima.